A gente vê, sim, depois dos anos 2000, né? Lógico que a internet ela vem antes, mas você tem mais a popularização no Brasil, né? Da internet. E é um mundo novo, né? Principalmente para os mais jovens, que eles vão ter um acesso que geralmente os pais não têm. E daí a gente tem um tipo de... Em contrapartida, você tem uma descentralização do jornalismo também, né? Que vai fazer com que você tenha opiniões de várias partes, né? E isso vai fazer com que alguns não queiram perder nada, né? Então, ele fica muito tempo... ele gasta muito tempo naquilo ali, né? E você tem também uma circulação de notícias que muitas vezes não tem a ver e não são produtivos, ou pior, né? São contraproducentes, né? E aí isso se torna uma prisão também, Sim. né? Mas agora, eu entendo que existe toda essa questão principalmente, né, os nossos jovens que estão tão ligados às redes sociais, à internet, mas também tem uma questão de, se eu não tenho acesso à internet, ou se eu não tenho acesso ao meu celular, eu fico totalmente limitado. Vou dar um exemplo. Mês passado, mês retrasado, não sei, eu estava saindo aqui do programa, meu celular caiu no fosso do elevador, naquele buraquinho, gente. Caiu, espatifou. E aí eu não pude comprar um outro celular imediatamente, eu fiquei sem celular um mês. Gente, eu fiquei totalmente limitada às minhas questões bancárias, em questões que, às vezes, eu só tinha acesso a alguns aplicativos através da minha digital no meu celular. E eu me vi totalmente refém mesmo a um aparelho. Sim. Né? A gente percebe que hoje em dia o aparelho, sobretudo os smartphones, é uma extensão do próprio corpo, né? E isso afeta diretamente o estado psicológico, né? Porque faz parte do seu corpo, é como você sair e tá faltando alguma coisa. E isto é uma questão que a gente precisa de um olhar sobre isso, né? Porque nada é prisão, ao meu ver, nada é uma prisão até que a gente se torne prisioneiro disso. Coloque nisso, né? Porque é irreversível, a internet não vai deixar de existir. Cada vez mais eu acredito que nós vamos precisar dessa ferramenta. Então, é como a gente vai se colocar diante dessa ferramenta, né? E eu acredito que algumas ferramentas, ou até a maioria delas, são ferramentas muito facilitadoras. Por exemplo, os bancos online aí nos ajudam para que a gente não tenha que ficar na fila dos bancos ou na fila de lotérica para pagar uma conta. Mas também é aquela coisa, se você está sem o aparelho, você se sente muito refém, né? Existe esse sentimento no ser humano, né? Que eu preciso daquele aparelho, eu preciso daquela tecnologia, eu preciso. Porque se eu não tiver, fica até passando mal às vezes, né? Verdade, verdade. Como você mesmo disse no início do programa, a internet hoje, ela dá voz a quem não tem voz, né? Então, é muito comum nos consultórios, a gente hoje já tem até uma modalidade de atendimento online, né? Onde o profissional se conecta com um paciente, então eu posso estar aqui em Belo Horizonte e ter um paciente de São Paulo, enfim, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E isso também trouxe voz para quem, por exemplo, tem problemas de relacionamento interpessoal. Então, é uma linha muito tênue. A gente precisa de bom senso, acredito eu, para poder fazer uso. E você, Leonardo, o que você enxerga dentro dessa sociedade tão dependente da tecnologia? Antigamente você tinha as coisas mais centradas no papel, né? E na questão de você ter a presença, aquela presença mesmo de estar ali em pessoa, né? E hoje tudo está no virtual, igual a questão de banco, né? Você tem aplicativos, você tem bancos digitais hoje que dependendo do lugar onde você está, da cidade, da região, não existe uma agência daquele banco, né? E quando tem um caixa eletrônico, ele é um caixa que na verdade, ele é um caixa de todos os bancos, né? E geralmente é um caixa de saque e aí você se vê refém se acontece alguma coisa, né? E é lógico que quem utiliza desse serviço, eles não esperam que isso aconteça, né? Então, você tem contratos virtuais,
né? Você tem até as amizades em redes sociais, elas são virtuais. Você pega, por exemplo, uma rede como o Facebook, Instagram, adolescentes que têm lá 2, 5 mil amigos. Essa pessoa não conhece 5 mil pessoas. Não mesmo. Entendeu? Então, assim, tem muito a ver com a questão de uma proposta de estilo de vida também, né? Que na realidade a pessoa ela não consegue sustentar aquilo, né? Mas em rede social ela consegue. Verdade. Né? A gente consegue mascarar as coisas, né? Então, para mim, ao meu ver, a prisão ela está mais relacionada a isso, né? Se acontece alguma pane, alguma coisa assim em relação aos serviços virtuais, a gente fica um tempo aí para conseguir se readequar. Readaptar. É uma readaptação, gente. Eu vivi isso um mês e realmente foi muito difícil. E eram coisas que a gente estava acostumado a fazer, né? Era normal pra gente. E aí deixou de ser quando entrou toda a tecnologia. Só que aí, às vezes, a gente tem que aprender a voltar a fazer as coisas das formas mais antigas, né? Agora, gente, tem algumas tirinhas aí pra gente ver? Olha só essa imagem, gente. Muito forte, né? Forte. Olha só, sendo ali dominado totalmente. Sim. Olha ali, preso ao tablet, ao celular, pelas redes sociais. Ali, algumas redes sociais mais fortes, né? A rede social dando voz, né? Então as pessoas lançam a sua opinião, o seu ponto de vista, baseado talvez em alguma informação que seja até mentira, né? As famosas fake news. E isso cria-se uma série de discussões infindáveis até, sem fundamento, sem conhecer. A gente tem que entender também que existe uma diferença entre fake news, né? A opinião oficial, por exemplo, a gente pega o discurso oficial de uma autoridade, né? E você tem uma opinião crítica de um profissional que estudou, por exemplo, um economista falando sobre a economia nacional. E ele não é do governo, ele não tem nada a ver com aquilo, mas ele tem a capacitação, né, para falar sobre aquilo. Ele é um crítico, ou um crítico musical, né? Ele pega, por exemplo, o que a gente estava ouvindo aqui, do Abençoadão, né? E ele vai fazer um comentário crítico sobre aquilo, né? Ah, legal, tem a ver com a tendência, tem ou não, né? Dentro daquilo que ele acredita e aquilo que ele estudou, né? Então, ele vai fazer uma análise de conteúdo, né? E tem a fake news, que já é a notícia, ela é maldosa, né? Ela é tendenciosa, ela tem a ver, sim, com calúnia, difamação. Ela vai pegar dados que geralmente as pessoas não têm acesso, ou são dados falsos, ou são dados distorcidos, né? Então aí você tem aí uma questão que aí é prejudicial, né? Verdade. É prejudicial porque a pessoa que recebe aquilo ali, e ela vai achar um absurdo, lógico, e ela vai passar para frente, entendeu? E é assim que funciona uma fake news. E a gente tem que tomar alguns cuidados com a fake news, né? A primeira coisa é a questão de conferir a fonte, né? É interessante você ver de onde veio aquela notícia, né? Como que ela foi veiculada, por quem, se é uma imprensa oficial, ou se é por alguém que é um crítico da área, ou se é por alguma coisa por alguém que não tem nada a ver, né? Outra coisa é a questão do bom senso. Você vai ter o bom senso de analisar, né? Vai ser um pouco cético em relação Não dá para sair replicando tudo que se vê ou que se acha sensacionalista, né? Exatamente. Uma terceira coisa seria ler a matéria toda, né? Por quê? 2 motivos. Primeiro, às vezes o título, né? Veja bem, ele pode falar sobre uma coisa, mas no decorrer da matéria não tem nada a ver. É outra coisa. É outra coisa, né? E às vezes a matéria ela nem é mentirosa, mas o título ele é sensacionalista. É uma estratégia de marketing. Que Exatamente. A gente conhece, né? Agora, gente, vamos continuar ali as tirinhas. A gente tinha mostrado uma. Tem como voltar uma que parece que é o celular que está acoplado ao braço? Tem aí, produção? Essa. Olha essa imagem, gente, que forte. Que é o que você estava falando também. Que parece que hoje os nossos aparelhos fazem parte da gente. Sim. Muito forte. Pode passar o próximo?
E aí? E aí, Bruno? O que você acha dessa aí? Pois é, uma fonte de alimentação do próprio ego, né? Muitas vezes as redes sociais, elas se tornam esse alimento, né? Para a pessoa se firmar, talvez, na sua identidade ou no ideal que ela deseja ser. E a rede social proporciona isso, né? Claro. Ela está ali escondida, ninguém a conhece, vamos dizer assim, e aí ela se expõe, ela se constrói ali, mas baseado no ideal, né? E é engraçado que nas redes sociais todo mundo é corajoso, né? Eu fico assim, Verdade. impressionada. Aí às vezes chega na sua frente, assim, não tem coragem de falar um terço do que fala ali atrás do computador. Olha ali, gente. Muito forte, muito forte. E a gente viu essa última imagem e eu acho que a gente também consegue relacionar muito essa última imagem às nossas crianças, né? Elas estão crescendo dessa forma que a gente viu aí nessa última imagem. Sim, é a nova geração. Então, é isso, não vai ter como retroceder nesse processo da tecnologia. Então, é um assunto em que os pais, educadores, precisam mesmo estar atentos, porque as crianças, elas vão crescer nesse meio, né? Sim. Então, a gente vê hoje crianças que ainda não têm a linguagem desenvolvida, mas a parte motora ela já sabe lá no aplicativo. Tudo. Já vão na TV e ficam tentando tocar a TV para ver se vai acontecer alguma coisa. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter um olhar sobre isso, um olhar crítico sobre tudo, para dosar isso daí, né? Sim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.